porque vai chegar um ponto que só vai poder ser feita a eleição na base da compra de voto. Eu fico desesperado em saber que ainda atinge tão grandemente a população a ponto de eles realmente acreditarem. Luiz, se apresente para o pessoal, fale para o pessoal aqui um pouco do seu trabalho, a sua trajetória política. Bom, muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? É uma honra estar aqui hoje. O convite do Matheus, uma pessoa que eu conheci aí em uma das muitas missões da minha carreira política, da minha breve carreira política. Hoje sou pré-candidato a deputado federal, mas já estou na luta aqui na política em Piracicaba há pelo menos 10 anos no MBL, trabalhando com o MBL Piracicaba. Sou o coordenador mais antigo de núcleos do Brasil, do MBL, e realmente esse trabalho não é de hoje. Trabalho que, desde que nós fizemos nossas primeiras cadeiras lá com o Kim, com o Arthur na época, foi de articulação de emendas para a nossa cidade, Piracicaba. Sou pré-candidato que represento a cidade de Piracicaba também. Trabalhei com emendas para hospitais, para entidades do terceiro setor, para a prefeitura na área da saúde. Então, nossa luta não é de hoje. Não sou aquela pessoa que aparece só em ano de eleição. Quem me conhece na política sabe que me acha qualquer mês do ano, de qualquer ano. A gente está aí atuando, porque primeiro a gente não entrou aqui para fazer mais do mesmo. Quem está no MBL sabe, a gente vem para fazer a diferença, para fazer melhor e para fazer desse país um país sério. Eu sou advogado, já faz também desde os meus 22 anos, hoje, quase 10 anos que eu sou advogado já. Trabalhei na área da direito imobiliário e também trabalhei por muitos anos numa consultora de ferrovia, hoje uma das maiores do país, advoguei para ela. Mas não adianta, a gente sente o chamado, né? Quem participou do trajeto do MBL, do Missão, descobre que quando a gente é chamado, a gente realmente transforma a nossa vida, quando a gente entende que tem realmente algo a oferecer, algo a acrescentar, e ainda mais quando somos jovens, né? Eu acho que nós estamos aqui para criar as novas lideranças, para sermos as novas lideranças, porque nós estamos vendo para onde o país está indo. E definitivamente não é isso que eu acredito que o seu público, que sua audiência quer. Ela quer realmente uma transformação política, e eu acredito que elas estão no lugar certo para procurar a transformação política, que é aqui no canal do Onça Caipira, do Matheus. Muito obrigado pelo comentário que você fez agora, né? Fico lisonjeado por isso, né? E eu achei interessante você ter comentado, né, que desde o início da existência ali do Movimento Brasil Livre, que foi aquela época, né, quando a Dilma foi reeleita ali, né, que você está desde o começo, desde os primórdios, né, o que te motivou a entrar no Movimento Brasil Livre, né? E agora eu vou fazer a primeira pergunta polêmica. Dessa trajetória toda, em algum momento você já pensou em desistir, né? Muitas pessoas ao longo dessa trajetória acabou se migrando para o bolsonarismo, né? E como que você enxerga essas pessoas? Bom, vamos lá. Primeiro, dos primórdios, né? Eu comecei a acompanhar o movimento, na verdade, na época do Facebook, onde havia aquele movimento do Marcelo, muito forte na época. Quem fez academia vai saber que ele era mais forte, Revoltados Online. E foi através desse movimento que eu fui na minha primeira manifestação, já em novembro de 2014, se eu não me engano, quando a Dilma foi reeleita. Então lá eu fui, conheci os caminhões, que teve aquele momento em que o do MBL foi para frente e o do Revoltados ficou. Nesse momento eu já segui o do MBL, 2014, 2015, acompanhei no acampamento do impeachment. Estava lá, não por muito tempo, porque eu não tenho tanta sagacidade igual eles tinham de ficar todos os dias. Eu trabalhava já era estagiário, já tive minhas funções profissionais, não pude ficar durante a semana, mas passei o final de semana no acampamento. Foi onde eu vi que esse movimento realmente era diferente, tá? Realmente a gente estava lá, era um acampamento que não tinha álcool, era a maioria até menor de idade, diga-se de passagem, naquela época, acho que até o 15, se bobear, era menor de idade nessa época. E foi um momento em que percebi que as pessoas estavam lá para fazer diferente, para criar uma nova geração de líderes e de luta, e mais legal de tudo, diferente do Vem Pra Rua e do Revoltados Online, que era um movimento que não tinha, assim, uma ideia de país. O MBL já tinha uma ideia de país. Quando eu fui no primeiro congresso do MBL, é legal, não sei se tem tanta gente antiga ouvindo, mas no primeiro congresso do MBL, o Riso desenvolveu um aplicativo onde a militância opinava quais seriam os rumos políticos do MBL. Acho que a maioria das pessoas não sabe disso, eu lembro disso, no primeiro congresso do MBL, quando se foi discutido isso, né? E eu percebi que existia um projeto a partir daí. O que muitas pessoas veem como ruim, eles têm projeto de poder. Não, nós temos projeto de país. Nós sabemos para onde queremos chegar. Diferente das pessoas que, ao longo do tempo, que todo mundo que está no MBL não é idiota, não é burro. Quem está no MBL sabe o que o MBL quer e o que faz. E sabe que o bolsonarismo é uma armadilha da direita, criada para a direita. E todo mundo sabia, o Holly mesmo, temos vídeos dele falando que discordava do Bolsonaro, mas essas pessoas não têm projeto de país, elas têm projeto pessoal de poder. Diferente do MBL que tem um projeto de país. Quando ela tem um projeto pessoal, ela não leva em termo o longo prazo. Ela quer o benefício e rápido, uma coisa que eu garanto para vocês que não quero, porque faz 10 anos que estou no movimento, e depois de você ficar 10 anos no movimento, como eu acho que o Renan falou em uma reunião, eu passei o deserto com eles. Eu passei aquele momento da maior campanha de dislike da história do Brasil.
que foi o Derrete MBL, assim que nós rompemos definitivamente com o Bolsonaro. Muitos aí, os oportunistas, que queriam o retorno rápido, já para a próxima eleição, que era logo no ano seguinte, optaram por sair e conseguir aquele público fácil, bolsonarista, aquele público que não contesta, não estuda, não quer saber mais a fundo, aquele que basta você levantar uma bandeirinha do Brasil e um Bolsonaro 22, que tava tudo certo. Não, quando a gente tá nesse projeto há tanto tempo, como eu tô, e viu um futuro, e acredita nesse futuro, com líderes como Kim Kataguiri, como Renan Santos, como Guto Zacarias, você percebe que a gente não tá pra brincar. E a gente não tá pra... A gente vai, e assim, é verdade, a gente vai dar vida por isso. O Kim já dá a vida dele por isso. Ele é um garoto jovem que aos 18 anos abandonou a adolescência. Todo esse período aí, que podia ir pra balada, papá, não. Esse menino tá... Ele deu a adolescência dele pra gente. Vocês têm que entender o mérito disso. Eu já conversei com o Kim sobre isso diversas vezes. Uma coragem que ele tem, que eu mesmo falei, não é qualquer pessoa que tá disposta a entregar a vida dele ao público, a ser cara tapa, como ele dá, a ser apanhar da esquerda, da direita e da imprensa, como esse garoto apanha. E, gente, tudo isso porque ele acredita no projeto que eu acredito também. Então, ver essas pessoas que caíram fora por projetos pessoais, bom, isso diz quem elas são, né, apenas. Acho que é muito autoexplicativo nesse sentido. Interessante essa análise que você fez, né? E, assim, sobre essa parte que você falou dos traidores, eu concordo plenamente com você, né? E, assim, eu já fui bolsonarista já, né? Graças a Deus me libertei disso, né? E, né, eu acredito que, né, acredito que uma das missões mais difíceis que a gente vai ter é conseguir explicar para essas pessoas que o bolsonarismo é um engano, né? E, assim, eu conheço também outras pessoas também que já foram bolsonaristas também, né? Eu gostei bastante também. Eu não sei se você já viu aquele tal de Gabriel Piauí. Sim, sim. Ele era bolsonarista também. A nossa mais recente conversão. Sim, sim. E, assim, eu acho que é importante a gente estar fazendo esse trabalho, né, justamente para mostrar para as pessoas que, ó, o Movimento Brasil Livre não é o demônio que eles pintaram, sabe? Não é porque, na verdade, nós somos os demônios deles, né? Nós somos o demônio para o bolsonarismo. Assim, mas nós somos salvadores para a direita. O influenciador bolsonarista, sim. Mas eu digo para a pessoa que é, por exemplo, o apoiador só. Eu acho que a gente tem que mirar nessa pessoa. Olha, eu acho que hoje eu fico desesperado em saber que ainda atinge tão grandemente a população a ponto de eles realmente acreditarem que a família Bolsonaro representa alguma coisa da direita, quando eles tiveram 4 anos para fazer e não fizeram absolutamente nada, e entregaram o governo para o Centrão, porque falaram que ele precisava governar, não governou e entregou o governo para o Centrão. E não fez nada pela direita, nada pela pauta da direita. Muito pelo contrário, aprovou tudo de esquerda também. Colocou ministros no STF garantistas. Então, definitivamente não era isso que a população esperava. Ele afundou a Lava Jato, como ele mesmo admite que afundou a Lava Jato. O nosso maior projeto de combate à corrupção, que o MBL não liderou, porque não era agente público na época, e nem do judiciário, nem da polícia, mas que apoiou diretamente e que trouxe relevância política para essa investigação. Que foi o que fez a investigação ir até onde foi. Senão nós sabemos, acaba em pizza, e é por isso que é tão louvável hoje o esforço que o MBL coloca nas investigações do Banco Master. Se a gente não quer que acabe em pizza, é pra gente apoiar essas manifestações e digo mais. E o bolsonarista, o que ele acha disso? Bom, eu postei um vídeo estourou, mais de 200 mil visualizações, queimando a foto do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes, do Vorcaro. A maioria dos bolsonaristas lá, que legal, que legal. Tá, e por que o deles não tá fazendo isso? Eles têm que se questionar. Sim. Agora, o trabalho aqui, e é realmente uma missão hercúlea, e fico triste por ser, porque não deveria ser, é uma coisa mais óbvia do que se imagina, é que eles são verdadeiros mentirosos, verdadeiros charlatões da direita. O que é esse vídeo mesmo? Vídeo. Vamos colocar esse vídeo, né? Já que você comentou desse vídeo. Ó, se você olhar aí não dá pra ver quantas visualizações teve. Mas dá pra ver quantas curtidas teve. Olha lá, 46 mil curtidas. Bora de react. O pluralismo, integrante do MBL praticava. Amanda, uma pessoa maravilhosa, que conhecia a coisa do MBL, todas as pedras aqui. Eu queria saber como o bolsonarismo vê isso. Aqui, eles fazem muita vontade, por favor. Mas cadê? Cadê a participação deles aí? Acho que sim, assim, eu lembro que nessa manifestação, eu acho que um pouco um momento antes, era quando o Nicolas Ferreira estava fazendo aquela marcha patriótica dele. Eu acho que foi quase simultâneo. Assim, e onde essa marcha levou? Ideia, ô Luiz, pra você ter ideia, assim, o bolsonarismo, assim, eu acho que ele consegue, assim, os caras conseguem ser tão picareta que é o seguinte, eles pegam a ideia da marcha,
Que era nossa. Né? Sim, pega a ideia da marcha que era nossa e, ao invés deles fazerem os 1.000 quilômetros, fazem um trajeto bem menor. O Nicolas e mais o pessoal ali, que era deputado, que era político, o pessoal, enquanto tinha uns coitados que estavam dormindo no meio da pista, em barraca no meio da pista, os bonitão estavam em hotel 5 estrelas, curtindo ali, de bem bom, e só aparecia Eles de manhã sumiam à para noite. fazer o vídeo. Eles sumiam à noite. E faziam sabe-se lá o que à noite. Porque Tem umas chegavam histórias, acabado no dia assim, seguinte. tem umas histórias curiosas, não se pode, assim, não dá para confirmar nada, mas é de se suspeitar apenas. Luiz Benat, se todos os seus planos desse ano derem certo, e você alcança o principal objetivo esse ano, chegando em Brasília, o que você vai fazer no seu primeiro dia de mandato e quais que serão os seus compromissos de campanha? Bom, vamos lá, né? Eu acredito que os compromissos de campanha de quem é um candidato do Missão, eles são até mais engessados do que qualquer outro candidato, porque nós temos um livro amarelo de política pública que nós seguiremos à risca. Ou seja, uma transformação na educação. Se todos os meus objetivos derem certo, o Renan vai ser o presidente da República. Isso que é o mais importante de tudo, e nós estaremos em fileira com ele para atuar para que a gestão dele seja um sucesso e que atinja os resultados que nós esperamos. Quais são? Transformação total da educação pública, a inversão da pirâmide de investimento para que os recursos vão para a base e não para o curso superior. Acho que a primeira transformação é a democratização da educação. E quando eu falo de democratização, não é dar universidade para todos, mas dar um curso de base para todos, uma educação de base para todos de qualidade. A pessoa não tem que chegar em uma faculdade, muitas vezes uma péssima faculdade, para dizer que pode ser alguém. Não. Nós temos que ter uma educação de base que já prepare o cidadão para o mercado de trabalho. E aí vem uma modernização do nosso ensino médio, uma modernização do nosso ensino fundamental, com as disciplinas aí que ensinem a pessoa a ter uma vida financeira digna, que a pessoa saiba como funcionam os juros, porque normalmente o mais interessante de tudo é que as pessoas saem já com 18 anos já endividadas na primeira moto, que a primeira moto a pessoa paga 10 motos. O Brasil é a farra dos bancos, todo mundo sabe, e é por isso que nós temos que preparar a nossa população para viver num país tão problemático, que nós vamos transformar, mas que ainda é. Uma coisa muito importante, que assim, tem tudo isso da missão, que a maioria aqui da sua audiência acredito que seja decorrente da missão, eles já entendem que nossa base de atuação ela é muito fechada em relação ao livro amarelo, que tem todos os nossos conceitos de ideia para o país. Mas um diferencial que eu tenho é o meu olhar aqui para a parte social. Eu trabalho na prefeitura de Piracicaba e eu conheço o Conselho da Criança e Adolescente aqui da cidade, um conselho sério, o Conselho do Idoso também, um conselho sério, e como eles funcionam no sentido do terceiro setor. Por que o terceiro setor? Porque, infelizmente, o governo, o Estado brasileiro, seja ele município, Estado ou federação, não tem condição de cuidar hoje das nossas crianças vulneráveis e nem dos nossos idosos. Isso vem sendo relegado ao terceiro setor, e esse terceiro setor faz esforços hercúleos, muitas vezes, para que com pouquíssimo dinheiro consiga fazer, às vezes, do Estado, um compromisso do Estado, e acompanho o trabalho das entidades do terceiro setor na minha cidade, vejo as dificuldades dela. E aí eu falo, a rigidez que tem que se ter no controle das emendas parlamentares tem que ser total, total. Porque não é possível que hoje deputados fiquem roubando emendas que deveriam ir para essas entidades. E tenho muito orgulho aqui de falar que deputado Kim Kataguiri e deputado Guto Zacarias ajudam as entidades de Piracicaba. Ajudam, têm compromissos com elas, levo elas até o gabinete deles, porque para mim é eu trabalhar com elas, eu entender o que elas fazem e a necessidade delas, e saber que tem deputado roubando essas emendas, roubando de forma inteira. Não é porcentagem, não é cashback, é tudo em alguns casos. Isso é revoltante. Porque você vê um papel como o Kramer aqui de Piracicaba, que trabalha com crianças vítimas de violência, muitas vezes violência sexual. Saber que essa criança não vai ter um atendimento porque um safado de Brasília decidiu roubar. Não, para mim isso é inadmissível. Então a gente tem que dar total apoio aos órgãos de controle dessas emendas. O presidente da Câmara não pode ser leniente, como se é leniente hoje, com dinheiro público. É uma vergonha o que se passa. A gente sabe que tem deputado que junta notinha de gasolina totalmente fraudulenta, na cara que é fraudulenta. Dava pro cara pegar aquela gasolina e voltar de Marte, quase. Então, nosso primeiro trabalho é a transparência com as emendas, não as nossas é obrigação. Mas o trabalho é que exista um controle dessas emendas mais rígido feito pelo próprio legislativo e não pelo judiciário, pela Polícia Federal, porque isso já descambou tudo. O próprio legislativo tem que cuidar dessas emendas. Fora que elas estão se virando uma ferramenta de controle oligárquico. Essas emendas são roubadas para se comprar votos. E posso falar, é uma opinião muito forte essa que eu dou, mas essa é a última eleição que o povo brasileiro tem a chance de acordar. Porque o sistema está ficando tão enriquecido com essas emendas que são usadas para comprar votos, que eu não sei se daqui a 4 anos teremos outra oportunidade como essa. O sistema está totalmente enviesado e comprado pelas emendas parlamentares desviadas. Isso é uma triste realidade, né? E, né, assim, né, eu tenho uma opinião ainda mais radical ainda, que é a seguinte: as emendas parlamentares, né? Eu acho que quando criaram elas,
né? Elas até tinham um propósito E interessante. eram muito menores, né? Não era uma forma de Sim, eram bem menores. hoje. Só que, assim, qual foi a distorção que surgiu? Quando elas começaram a aumentar e quando foi introduzido o orçamento secreto. Aí é que Sim. descambou de vez. Por quê? Porque o orçamento secreto permitiu, né, com que vários políticos, né, simplesmente, né, legalizassem a corrupção. Sim. Simples. Assim Pega como o esse dinheiro, fundão, você bota o valor, valor que você quiser, aonde você quiser, sem transparência nenhuma, zero. E isso está chegando num nível tamanho que, de fato, essa é a última eleição, que a gente tem uma oportunidade, porque vai chegar um ponto que só vai poder ser feita a eleição na base da compra de voto. Assim, na minha cidade, de tão violento que isso vai estar. Isso, eu tô falando de uma cidade industrializada do Sudeste. Imagina como tá acontecendo no Nordeste hoje, isso. Infelizmente. Agora, o mais importante também, eu compacto da sua radicalidade, a radicalização, por quê? Porque, na verdade, esse caráter de corrupção, ele começou a existir devido ao crescimento delas. Uma coisa alimentou a outra. O crescimento delas alimenta a corrupção e a corrupção aumenta o crescimento delas. E é um vínculo tão grande, como eu disse, essa é a última eleição que temos a chance de destruir esse sistema. Porque depois não sei se teremos a mesma oportunidade novamente, dada a força financeira que esse sistema vai ter dentro das oligarquias políticas desse país. E os últimos fatos recentes, né, principalmente envolvendo tanto o Banco Master quanto a CPMI do INSS, assim, se essas duas janelas históricas forem jogadas no lixo, esquece, acabou. Né? E Luiz, né, antes de eu passar para outra pauta, eu gostaria de ler mais algumas perguntas que surgiu aqui. Claro. Boa noite, acabei de chegar. Quanto a convencer bolsonaristas, missão quase impossível. E a Amanda Borim, ela comentou, acho que em algum momento, fato. Né? E, né, comentando sobre essas notícias, né, recentes, antes da gente ir para elas, né, assim, eu gostaria de você dizer disso, eu gostaria de estar destacando aqui, né, que antes de você comentou, né, sobre o Guto, o Kim, o trabalho deles, né, e a gente critica a emenda aqui, as emendas, mas pode ser feito um bom uso delas, que é o uso honesto delas, como, por exemplo, o que foi feito em Piracicaba. Sim. Bom, vamos lá. Luiz, fale sobre as emendas que foram enviadas para Piracicaba. Bom, vamos lá, eu vou explicar algumas delas, tá? O Guto ajudou, por exemplo, o Lar Franciscano, o CRAME, que é esse apoio que se faz a crianças vítimas de violência, o Bom Menino, que é também uma casa de acolhimento de crianças abandonadas ou que não, os pais perdem a guarda, assim como o Lar Franciscano. Todas as instituições que eu conheço pessoalmente, visitei pessoalmente, levei os deputados pessoalmente, eles conheceram as necessidades, as dificuldades, as dores dessa instituição. Eu conheci uma instituição recentemente, Massupira, eu chorei na frente deles, de saber que eles fazem um trabalho tão bonito com surdos e mudos, e eles não sabem como vão fechar o mês que vem, nem como vão fechar os próximos meses. E, na verdade, as emendas, elas estão aí hoje para isso, mas elas estão aí para isso porque esse orçamento foi tirado do executivo para ser colocado no legislativo. Em alguma parte entendo, porque o deputado ele está na rua, em ruas que o governador às vezes não está, ou que o presidente não está, e vê algumas necessidades que são prioridades e que talvez não chegou ao executivo. Mas isso não pode ser a regra. A regra é o executivo ter um corpo técnico para analisar e encontrar onde essas demandas têm que estar, onde essas demandas estão. E o que está acontecendo? Hoje as emendas são a regra e o executivo, em contrário, está fazendo uma exceção. E isso é muito triste. E não é. Hoje pode ser o governo do PT, amanhã do Missão, mas a gente tem que entender que o Estado brasileiro tem que ter um corpo técnico para encontrar essas necessidades. Tá? Não tendo hoje, as emendas são necessárias, mas não na proporção que estão. Luiz, conte-nos um pouco mais sobre o trabalho que você faz aí em Piracicaba, né? Você comentou sobre a prefeitura aí. Sim, fique à vontade para estar comentando sobre o seu trabalho. Acredito na atual gestão da prefeitura, tá? Por hoje tem um tratamento muito positivo com o atual prefeito. Ele me confiou a gerência de parcerias. O que é a gerência de parcerias dentro da Secretaria de Cidadania? É onde nós encontramos prédios públicos que a prefeitura entende que devem ser dados para o terceiro setor ou por associações de bairro, que são os centros comunitários. Então, nós localizamos lideranças sérias, fazemos a regularização dessa liderança, ou seja, criamos uma associação, um CNPJ, e entregamos um prédio para que ela se responsabilize por esse prédio, desenvolva atividades com apoio da prefeitura nas comunidades periféricas, nós fiscalizamos isso e fazemos uma parceria com a população nesses centros comunitários. Muitas vezes, a gente encontra alguns bairros que a população é mais envelhecida, dependendo da localidade ou da idade do bairro, e entregamos, às vezes, alguns prédios da prefeitura para o terceiro setor. Tudo isso é mediado pela minha gerência, que é a gerência de parcerias, que analisa a documentação das pessoas, os planos de trabalho dessas pessoas, e temos a possibilidade desse prédio ser administrado pela sociedade civil organizada.
e damos total apoio. Os deputados vieram, conheceram o trabalho também. E é uma parceria que existe aqui com o prefeito Alinho Zanata, meu trabalho, e isso avalizado pelo deputado Guto Zacarias, com quem eu tive o prazer de apresentar o atual prefeito, que foi uma parceria de sucesso por enquanto, e confio muito nessa gestão. Eu falo que toda gestão, quando começa, a primeira missão é fazer uma faxina. E faxina nunca é legal, e faxina nunca é gostoso, eu pelo menos não gosto. É pôr a mão na massa, achar os problemas, achar os contatos problemáticos, e isso descontenta muita gente, mexe muito o interesse, mas acredito que a gestão está no caminho certo. Confio muito no atual prefeito, confio muito na minha equipe na Secretaria de Cidadania, e acredito que não só a minha secretaria vai ser bem sucedida e bem avaliada, como a gestão ao fim, até porque vejo a seriedade da saúde como está sendo tratada, porque acompanhei a emenda do Kim Kataguiri, que veio para cá, vi onde foi destinada. Posso garantir para você que hoje, por exemplo, o Piracicaba avança muito nas filas de espera de exames, que antes chegavam a 8 meses, hoje dificilmente dura mais do que 2 meses uma fila de um exame em Piracicaba. Tudo isso, não graças só à emenda do Kim, mas toda a seriedade da gestão, que já tirou alguns contratos que eram complicados na cidade. Zeramos a fila de prótese dentária, de prótese auditiva. Então, eu acredito nos avanços. E digo mais, quando a gente fala de gestão, o que a população avalia normalmente é o hardware. O que é o hardware? O que aparece. Mas o primeiro trabalho, e isso que eu acho interessante nessa gestão, não é fazer o hardware aparecer, é mexer no software. É mexer dentro da gestão. Às vezes não aparece tanto. Você colocar mais médico, mais professor numa escola, aparece menos do que você construir uma nova escola e deixar ela vazia. E é esse o ponto que acho que vai dar certo aqui, e um dos cases de sucesso que o Missão vai poder aproveitar aí no futuro, entre pragmatismo político, entre gestão séria, e que por hora se prova como digna dos votos que recebeu. Com certeza. Assim, eu não sou de Piracicaba, né? Antes de eu estar realizando essa entrevista com você, pesquisei um pouco mais sobre a cidade, a história da cidade, algumas curiosidades a respeito dela. E, assim, do que eu vi, eu gostei bastante, né? Acredito que, assim, se no cenário atual ela já é uma boa cidade, Sim. eu acho que, assim, se fosse, assim, por algumas questões que não envolvem necessariamente a cidade, né, principalmente, né, alguns marcos, às vezes, por exemplo, coisa relacionada, sabe, um combate mais duro, a criminalidade, sabe, que são coisas, claro, que uma prefeitura não vai ter condições de fazer, né, mesmo com a guarda municipal ali. Até porque no papel constitucional dela, né? Isso, tem um limite, né, Sim, mas eu digo para você, mas eu digo para você, Luiz, né, assim, mexe alguma outra coisinha lá, assim, eu acho que Piracicaba pode ser, assim, uns top 3 municípios do estado de São Paulo. Hoje ela já é top 10, né? Mas já é top 10 no atual cenário. Assim, mas é mais essas coisas que dá para alterar. E eu espero que você também dê no governo da missão, vai assim, top 3 fácil. Né? Porque, assim, pelo que eu vi da cidade, não tem um enorme potencial por falhas das últimas gestões. Sim, tem um enorme potencial turístico, né? Sim. Assim, o ambiente, pelo que eu vi de vídeo, parece ser um ambiente muito bom para se ver, né? Principalmente pelo Rio Piracicaba aí. É maravilhoso. E para a cidade também. Eu não sei se a cidade inteira mas mas pelo que eu vi no vídeo, acho que vários pontos eram bem arborizados. Ela é muito arborizada, em média. Então, tipo, isso, né, somado mais com, né, possibilidade de emprego, renda, né, uma boa estrutura pública, assim, tem totais condições de ser top 3 nossa ideia para se viver no estado de São Paulo e top 10 no Brasil. Não é top 10 no estado de São Paulo, top 10 no Brasil. Sim. Né, a ideia é colocar Piracicaba no lugar que ela merece. E aí vem o meu papel como pré-candidato a deputado federal pela Missão.